Amém? Jó 9, do 13 ao 35. Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder, escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim, tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desprezo, do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Passaram como o barco de juncos, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergerás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. Esse é o texto, meus irmãos. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que praticou neste mundo. Nós temos textos e mais textos que falam sobre esse grande dia onde toda a raça humana se apresentará diante do tribunal do Senhor. Nós vemos sobre isso, por exemplo, em 2 Coríntios 5, verso 10. Aprendemos em Apocalipse que os livros serão abertos, Apocalipse 20, verso 12. Livros e mais livros serão abertos naquele grande dia, e naqueles livros serão contidos justamente as obras de cada homem, de cada ser humano. E tudo, então, que as pessoas puderem tentar falar naquele dia, como uma tentativa de justificação de Deus, será inútil. Não terá serventia alguma, porque os livros do Senhor estão registrados todos os nossos dias, todas as nossas obras. E é por isso que ele irá nos julgar. Deus prestará conta de tudo o que nós falamos deste mundo, de toda palavra torpe, palavra inútil. Nós vemos isso, por exemplo, em Mateus 12, verso 36. Então, de fato, nós percebemos que há muitas coisas que serão julgadas naquele grande dia. Que há muito o que se pensar. Isso vai acontecer justamente quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier do céu com grande glória e manifestar-se aqui como juiz dos vivos e mortos, como nós confessamos no credo apostólico, como nós cantamos no credo niceno, que ele vem do céu para julgar os vivos e os mortos. Naquele dia, irmãos, haverá muito nervosismo, não é? Muito terror da parte dos homens. Muitos vão chorar desesperados e todos os povos da terra se lamentarão. É isso que está reservado para a volta de Cristo, para quando o grande juiz, que nesse mundo foi humilhado e as pessoas zombaram dele, não creram nele,
que viram apenas como alguém que é pobre, simples demais, que não deveria ser exaltado, alguém que não tinha o prestígio e a honra dos maiores líderes de sua época, apenas alguém visto como talvez um agitador, alguém que queria de fato afrontar a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus e tantos outros, mas naquele grande dia ele virá como juiz. Por isso haverá um pavor como nunca se houve na terra. Nunca. Nem pensando nos dias de Sodoma e Gomorra ou do grande dilúvio, tudo aquilo que nós vimos no passado como algo terrível, o que nós temos como promessa do Senhor para o grande dia é que aqueles dias que passaram, que estão registrados na história, eles não podem ser comparados com essa vinda do Senhor. O dia que o Senhor julgar a todos. O terror será tão grande que Apocalipse 6, verso 16, nos relata de maneira bastante clara a expressão dos homens, da humanidade, gritando, apavorados diante da ira do Senhor. E pedindo, não é? As montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Que expressão tão profunda, tão terrível, da humanidade pedindo, clamando, gritando que as montanhas caiam sobre nós. Ou seja, é muito melhor que as montanhas caiam sobre nós e nos esmaguem do que termos que encarar aquele que está no trono e recebermos a ira do Cordeiro. Isso de fato é algo terrível, irmãos. Pensar nesse juízo é muito horrível e pavoroso, eu sei, para cada homem. Se as pessoas começam a pensar sobre isso, no que isso significa de fato elas vão ficar apavoradas, pois todos eles serão lançados. Essa é a promessa, no grande lago de fogo, não é? Assim como o diabo, como o anticristo, todo o mal será lançado então no lago de fogo. Agora, irmãos, precisamos pensar sobre aquele dia. Nós somos pecadores. As promessas de condenação são justamente para pecadores. São promessas de condenação, são ameaças, como no exemplo do Salmo 2 e como nós vemos em Jó. A mentalidade de Jó, não é, ao reconhecer que Deus é um juiz reto e não há nada que ele pudesse oferecer a Deus, mostrar a Deus, olha Deus, olha para mim porque eu sou melhor do que os homens. Eu sou melhor do que os demais. Eu me esforço demais, eu faço bem, eu sou uma pessoa justa e íntegra. Ele está dizendo, nem mesmo se eu me esforçar tanto, eu poderia apresentar a minha vida como algo que agrade ao Senhor dessa forma, que possa me justificar. Jó de reconhecer isso. E nem todos nós alcançamos um nível de piedade como Jó. Nem todos nós procuramos ser tão intensos em temer a Deus como Jó. E ele está dizendo, apavorado diante de Deus, Deus vai me condenar. Quem pode escapar das mãos do Senhor? Quem pode escapar do seu juízo? Quem pode argumentar contra ele? Qualquer um de nós, usando toda a nossa astúcia, toda a nossa inteligência, poderá tentar argumentar com Deus alguma coisa. Jó ouviu palavras duras do Senhor. Deus mostrando a ele que o Senhor é soberano, que ele sabe de tudo e que o seu juízo, a sua justiça é perfeita. Absolutamente perfeita. E que tudo que não está equiparado à sua justiça, não está submisso à sua santidade, para ele é impuro. Portanto, a nossa vida, as nossas obras, simplesmente não tem como ser apresentado diante de Deus como algo que nos justifique. Jó tinha essa consciência. Nosso catecismo, ele fala justamente sobre o grande julgamento de Deus no dia do Senhor 5. Quando faz a pergunta se nós podemos escapar, se nós podemos de fato satisfazer a justiça de Deus. Faz a pergunta se nós vamos ser condenados, recebemos justo juízo de Deus, tanto agora, ou seja, o que acontece agora, de ruim neste mundo, não é o acaso, não é? Não é o diabo solto nesse sentido, fazendo o que quer, como se o mundo não tivesse Deus, como se não houvesse um rei soberano governando sobre tudo. Jó reconhece isso. E o catecismo nos ensina justamente a reconhecer se nós vamos pagar. Se pagamos, tanto agora como eternamente, porque pecamos contra o Senhor Deus Todo-Poderoso, como nós podemos escapar desse juízo? Como escaparemos da ira de Deus?
Como escaparemos do Deus Todo-Poderoso que nos tem em suas mãos e que é justo, sendo que nós somos pecadores? O catecismo nos dá uma resposta que não é consoladora nem um pouco. Ele fala, não tem como. Na verdade, todos os dias aumentamos as nossas dívidas. Quando Lutero, no século XVI, ele argumentou com 95 teses, abordando inicialmente o assunto do perdão, do arrependimento, aliás, do arrependimento. Ele tratou o arrependimento não como um ato, apenas como um ato na vida de uma pessoa. Porque, até então, para aquela igreja que estava naquele período como sendo oficial, o arrependimento não é uma questão de um ato, né? De uma atitude que você fazia, de você, de fato, comprar indulgências, de você fazer aquilo que o sacerdote estava mandando, subir de repente a Basílica de São Pedro de joelhos, tudo em busca de alcançar esse perdão, ou tentar demonstrar arrependimento por meio dessas coisas. Lutero entendeu que o arrependimento é uma coisa constante na vida de um cristão, que um cristão sempre se arrepende. Não existe isso de um cristão dizer, hoje eu me arrependo dos meus pecados. O dia que eu me converti, o dia que eu passei a ser um membro fixo de uma igreja, um dia que eu comecei a andar numa comunidade cristã e disse, eu vou ser um cristão, eu vou amar a Cristo, eu me arrependi naquele dia dos meus pecados, eu ouvi a pregação, e a pregação foi diretamente no meu coração como uma espada. Deus me mostrou como eu sou um pecador miserável, e me mostrou que a única saída era Cristo. Então, pela fé, eu me escondi em Cristo, como a música que nós cantamos muitas vezes, foi na cruz. Nos escondemos em Cristo. Naquele dia eu me arrependi. E isso já está bom. O Lutero não tratava dessa forma. Ele entendia que a vida de um cristão é de constante arrependimento. E o catecismo ilustra de maneira muito clara isso, dizendo que a nossa tentativa de nos justificar diante de Deus é uma coisa tão inútil, que na verdade todos os dias aumentamos a nossa dívida. Percebe? Se eu amanhecer hoje, irmãos, eu não for perfeito, eu estou aumentando as minhas dívidas. Essa é a grande realidade. Durante todo o dia, irmãos, todo dia, nós somos muitas vezes conduzidos por nosso sentimento, ainda que nós não venhamos agir, não é? E obedecer aquilo que o nosso coração está pedindo, ou aquilo que nós já legitimamos em nosso coração. Não é só uma questão apenas de pensamento, de sugestão. Nós queremos aquilo, ainda que não tenhamos coragem de fazer, para não sofrer a repressão social. Ainda assim, nosso coração está pecando. Nós estamos pecando. Se nós amanhecemos um dia e não fomos perfeitos, estamos aumentando a nossa dívida. O dia do Senhor 5 afirma justamente isso. Que haverá um grande castigo de Deus por causa de nossos pecados. Essa verdade acerca do juízo deve preocupar as pessoas. Todo mundo, cada ser humano neste mundo, tem uma preocupação com relação ao futuro. O primeiro medo que nós temos é porque nós não sabemos o dia da manhã. E muitos tentam se antecipar querendo saber, né? As previsões, de maneira até religiosa, às vezes as pessoas procuram adivinhos, querem saber o dia de amanhã, para ver se eu consigo de alguma forma escapar da morte, escapar de alguma coisa ruim que possa me acontecer. As pessoas têm medo do amanhã, e elas pensam sobre a morte muitas vezes, não é? Quando estão num velório, por exemplo, elas estão ali pensando, e é por isso que é tão bom aproveitar aquele momento para pegar o evangelho. Mas, no geral, na vida comum, as pessoas vivem como se a vida não tivesse fim, neste mundo, nessa era. E então acabam não pensando que elas são devedoras. Se você, sei lá, contrai uma dívida e não consegue pagar, você vai ficar preocupado, aquilo vai ficar martelando na sua cabeça porque você sabe que você deve, a qualquer momento alguém vai bater na sua porta, ei, paga o que você deve, você não quer passar essa vergonha, e você se preocupa com relação a isso. Ou se alguém, de repente, cometeu alguma coisa errada, não é? Burlou a lei de alguma forma, pensando, eu vou escapar, mas ela vai ficar sempre com o coração pesado, imaginando, no dia que eu passar e tiver uma blitz, é ali que o policial vai me pegar. É ali que a lei vai me cobrar. E a pessoa fica preocupada com isso. Ou aquelas pessoas que acabam se envolvendo com crime mesmo, que vão se envolver, por exemplo, com tráfico, e sabem muito bem o que traficantes fazem quando você não paga o que você deve a eles. Eles matam mesmo e humilham de fato. As pessoas ficam, de fato, terrivelmente apavoradas pensando nisso. Mas a maior parte do mundo, que não é cristã, e até cristãos, não se preocupam com a mais
dura e maior dívida de todas? A dívida contra o Senhor. De um traficante ou de qualquer outra pessoa que nós devamos, nós podemos até tentar escapar. Há pessoas que podem ficar fugindo de cidade para cidade, mas de Deus ninguém escapa. Ninguém pode fugir do seu juízo. Quando ele disser, é hoje, seu filho desce a este mundo e é inaugurado o seu juízo. E diante do tribunal dele ninguém pode fugir. De repente, no dia da audiência, aquele que foi acusado vai tentar escapar de alguma forma, para prestar depoimento. Ou mesmo se ele for, ele vai tentar arrumar advogados para defender a sua causa, mesmo sendo ele um criminoso. Mas com o Senhor não é assim que funciona. Todos estaremos diante do seu tribunal, e ele que sonda o nosso coração vai mostrar cada um as suas obras. Saberemos exatamente porque seremos condenados. Esse é o quadro da humanidade. As pessoas deveriam pensar mais sobre isso. E a igreja deveria pensar mais sobre isso e falar mais sobre isso. Nós precisamos falar de juízo. Jesus falou sobre juízo como um alerta terrível a nós de que aquele grande dia vai chegar e ninguém poderá impedir. Jó reconheceu isso. Jó reconheceu que diante de Deus, diante do seu juízo, ele poderia tentar 1000 argumentações e nada serviria. Ele não poderia arrumar qualquer causa lógica, nem sendo o maior advogado, a pessoa mais habilidosa no direito, ele poderia jamais argumentar contra Deus. Não é como no filme O Alto da Compadecida, quando nós temos aquela caricatura cristã, e que está no imaginário popular, sim, que aquilo é o grande juízo. Eu costumo dizer que o Alto da Compadecida, no final do filme, quando mostra o juízo ali sobre a vida daqueles personagens, a figura mais correta e mais bíblica é a figura do diabo ali, porque todo o resto está errado. Todo o resto está completamente fora da Escritura. Jesus é impedido de julgar por sua mãe. É algo completamente absurdo, que não tem nenhum sentido na Escritura, que não é algo cristão verdadeiro. E ali, os pecadores estão tentando argumentar. Estão tentando, de alguma forma, arrumar um argumento. Mas é porque eu vivi assim. Não, mas ele viveu dessa forma. Ah, ele fez tudo isso de errado, ele mentiu, ele enganou, ele roubou, porque ele é uma pessoa pobre, porque ele não teve tantas oportunidades. Isso é tão real no imaginário popular que na nossa cultura é assim que as pessoas procuram defender a questão da criminalidade, da justiça. A própria lei de nosso país julga as pessoas baseadas em seu contexto. O indivíduo em si não pode ser levado como culpado, mas o contexto é colocado acima do próprio indivíduo. Jó está dizendo aqui, no capítulo 9, do verso 1 e 2, que mesmo que eu procure mil argumentações, nada disso vai servirá diante dele. Nós não podemos enganar ao Senhor. A nossa retórica não é melhor do que a dele. Ele sabe exatamente o que está em nosso coração. E ele vai nos cobrar de tudo que nós pensamos, fazemos ou falamos. E esse é o grande e terrível juízo do Senhor. E Jó, ele mostra, sim, temor e temor diante disso. Ele chega a afirmar, eu vou ser condenado dessa forma, porque eu não tenho o que dizer. Eu não tenho como argumentar com Deus. E nós, irmãos, como nós pensamos acerca do juízo? Qual é a nossa expectativa ao pensar que esse dia se aproximará? Veja que no ambiente cristão, tal como era se tivéssemos nascido como judeus no passado, antes da vinda de Cristo a este mundo, poderíamos simplesmente aproveitar dos benefícios externos pactuais de fazer parte do povo de Deus. Não é? Os filhos serem circuncidados, todos receberem uma bênção em suas vidas como povo de Deus, como igreja visível. Todos poderem dizer, nós somos protegidos do Senhor. A bênção que Deus dá ao remanescente fiel, também o dá àqueles que não creem, mas fazem parte do seu povo, da igreja visível. A mesma coisa é aqui. Nós, como comunidade cristã, temos ainda assim uma certa facilidade, se não vigiarmos, para aproveitarmos o ambiente da igreja, da comunidade, para camuflar. O pastor não sabe do meu coração. Quando ele prega e Deus fala no meu coração, só quem sabe sou eu. Mas ninguém sabe. Então, nessa multidão de pessoas, eu posso simplesmente me esconder. Eu posso fingir que não é comigo. Eu posso alimentar de maneira secreta pecados e legitimá-los,
Veja que nós todos pecamos, não há ninguém melhor sentido, porém, não pode haver a legitimação do pecado em nosso coração. Hoje, pela fé, já somos nova criatura, nova criação do Senhor. Embora caiamos, nós temos que admitir a nossa falha e dizer: eu errei. Eu preciso da misericórdia de Deus porque eu sou um pecador miserável. E não em nosso coração tentar legitimar isso de alguma forma. Se nós agirmos assim, estamos nos escondendo, mas enganando a nós mesmos. Porque nós só nos escondemos na realidade. Que um dia o Senhor trará à tona os nossos pensamentos mais íntimos. Aquilo que de mal nós temos em nosso coração. Se somos pessoas que realmente cremos no Senhor, se a profissão de nossa boca é real, sim, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, eu amo ao Senhor e quero viver para a sua glória, eu caio, mas mais uma vez eu me levanto pela graça de Deus e volto a obedecer. Mas eu caio de novo, e eu me levanto, e eu não me conformo com a minha vida, eu aborreço a minha vida, e eu quero obedecer ao Senhor. Ainda que sofrendo às vezes, ainda que sendo esbofeteado por minha própria carne às vezes, mas o meu desejo mais profundo nessa vida é servir a Cristo, é honrá-lo. Eu fico mal quando me vejo caindo. Eu me arrependo de coração quando eu percebo que eu caí. Quando eu agi mal contra meu irmão, quando eu não tratei meu irmão com amor, eu percebo que eu fiz algo ruim que Cristo me ordenou e eu me arrependo amargamente, profundamente por causa disso. Ou, se diante da comunidade cristã, eu consigo até disfarçar, fazendo um grande teatro, fingindo coisas, tendo reações falsas, Deus sabe de tudo isso. Como Hebreus 4, verso 3 nos ensina, todas as coisas estão patentes diante de seus olhos. Tudo está nu diante dele. Não há como esconder nada de Deus. Nós nos preocupamos com a repreensão do pastor, talvez dos presbíteros da igreja. Os filhos se preocupam com a repreensão dos pais. Bobagem, irmãos. Não é os pais que nós devemos temer, ou os oficiais da igreja, ou a própria igreja, mas ao Senhor. Porque não é no tribunal do pastor, não é no tribunal dos presbíteros, dos oficiais da igreja, da própria igreja, ou dos pais, ou dos líderes das nações, que todos vão comparecer. Mas é diante do tribunal daquele que conhece os corações. Daquele que não aceita suborno, mas que julga retamente. E Jó, ao olhar para isso, ele reconhece quão terrível é pensar nessa verdade. Jó demonstra, sim, temor e tremor diante do Senhor nessas palavras. Como eu posso prevalecer contra o Senhor? Ainda que eu seja íntegro, ele vai dizer, veja, ainda que eu seja íntegro, não é? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Deus vai prestar conta do que nós falamos. Até do que nós falamos, ele está dizendo, ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Verso 20. Essa é a consciência de Jó. De que não há como escapar do furor do Senhor. E ele chega a dizer, reconhecendo a sua própria vida, a sua própria piedade, eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida, para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Não é? Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. É a ação de Jó, o entendimento de Jó. Tudo está nas mãos dele. Tentar imaginar que aquilo que eu julgo ser piedoso, não é? Aquilo que eu julgo bom, imaginar que eu posso apresentar isso diante dele. Deus, olha para mim. Porque veja, eu não sou como os demais homens. Eu me esforcei, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que eu sempre fui sincero na tua presença. Eu me esforcei, Senhor. Eu não cometi erros que outros cometeram. Eu sofri mais do que os outros por lutar contra o meu pecado. Então, por causa disso, por causa do meu esforço, salva-me. Considera a minha causa. Considera-me inocente. O entendimento de Jó é que Deus me condenará. Se eu achar que isso é o que vai me garantir, é o meu esforço de tentar ser melhor, que vai fazer com que Deus olhe para mim e fale, muito bem, eu me agrado de você.
Entra na cidade eterna, porque você merece, meu filho. Eu vi todo o seu esforço nessa terra. Eu vi como você foi um verdadeiro mártir, não é? Como você tem excesso de boas obras. João reconhece, ainda que eu seja íntegro, justo, a minha boca me condenará. Nada que eu fizer neste mundo pode me fazer escapar dessa terrível ira do Senhor. Por isso, a pergunta sobre como escapar da ira de Deus é uma pergunta extrema e urgente que nós temos que pensar, que nós temos que fazer as pessoas que nós amamos pensar. Nós pais, por exemplo, não podemos omitir o juízo de nossos filhos, tal como não é omitir o juízo na igreja. Nós precisamos falar a verdade, irmãos, para que as pessoas temam a Deus, saibam que um dia vão ser cobrados pelo Senhor. Não são os crentes que julgam, nós temos que ter boca para falar isso. Não sou eu que estou julgando, é Deus, é o Senhor que está falando. Eu mesmo serei julgado, eu mesmo estarei lá também, diante do seu tribunal. Essa é a grande realidade. Não podemos nos agarrar à tolice. As pessoas até inventam religiões novas, doutrinas, coisas que elas procuram fazer para tentar alcançar essa salvação bendita. Não é? Uns vão ser budistas. Os budistas têm princípios morais similares aos 10 mandamentos, por exemplo, não é? E eles fazem voto de pobreza, não é? Chamando isso de humildade, renunciam à própria vida, vendem o que têm, dão aos pobres. Os budistas, nesse sentido, são pessoas socialmente melhores. Até se vestirem diferente se vestem. Não é? Alguns são monges, rapam a cabeça, andam com roupas bem religiosas, que quem olhar na rua, de repente, não é, e vê um homem vestido normal, não é, com sua calça, com sua camiseta, e vê alguém budista, vai dizer, aquele sim é um homem piedoso, o budista sim é um homem religioso, o outro é só um homem comum como eu. Ou os muçulmanos, ou outras religiões que procuram dedicar tanto tempo, tanta fidelidade e serem rigorosos em obedecer leis. Os espíritas que acreditam na reencarnação e que fazem boas obras, assistencialismo, pensando que todo esse esforço que fazem vai garanti-los no final. Na verdade, eles nem pensam nesse sentido em juízo. Eles não acreditam em juízo. Eles acreditam na reencarnação. Então, se nós fôssemos acreditar na reencarnação, como muitas pessoas acreditam, não é? De que não haverá um juízo, mas que sempre haverá uma segunda chance. Sempre haverá um recomeço, não é? O indivíduo morre hoje e ele vai voltar a viver, não é? De uma outra maneira. Ele vai ser outra pessoa, vai ter uma outra vida, vai ter uma outra chance de ser melhor no mundo. Se acreditássemos nisso, se isso fosse verdade, não é? Então não teria sentido nem sequer a prática das boas obras. Poderíamos viver de maneira dissoluta, de maneira ímpia, porque haveríamos de ter uma segunda chance. Poderíamos ser os piores, percebe? Nessa cadeia infindável de vidas, não é? Poderíamos ser os piores. Eu acho que essas pessoas, para pensarem numa doutrina como essa, elas anteciparam os criadores de jogos. Não é? Anteciparam. É como se eles pudessem usar os artifícios de um jogo, né? De um joguinho eletrônico de computador. Não é? Onde você pode sempre apertar o continue. Sempre há continue. Na época do fliperama, nós tínhamos fichas, né? Enquanto você tem dinheiro, compra ficha. Quando vieram os consoles, você não precisa mais de ficha. Sempre tem continue. Você perdeu? Continue. Você perdeu? Continue. Sempre há uma segunda chance. Você nunca morre. A reencarnação é isso. Essa toda a ideia de que sempre haverá uma segunda chance, de que sempre eu posso recomeçar. Porém, isso é uma baboseira, irmãos, uma tolice. A verdade que Deus diz e que essas pessoas não querem encarar, mas não encarar, não vai resolver o problema, é que a única vida que nós temos para viver para a glória dele, não é? Viver aqui, para só então termos uma vida eterna, é aqui agora, é hoje, não tem amanhã não. E é isso que o Senhor ensina em sua palavra. Hoje nós devemos pensar sobre o grande tribunal de Cristo, o grande trono do Senhor, o grande trono de seu julgamento. Por isso nós temos que pensar sobre isso. Se há condenação,
nós vamos lutar para não sermos condenados. Isso é tanto verdade na religião, como é verdade na ciência. O que é que nós buscamos na ciência? A humanidade procura melhorar. Eu falo em termos científicos, né? Embora tenha havido um avanço científico, mas porque nós somos pecadores, a nossa própria vida cada vez mais desce. O homem moderno se frustrou com a expectativa que a ciência moderna deu, né? Mas ciência melhora para a humanidade. Nós conseguimos até melhorar, né? Achar, de repente, conseguir fazer remédios, verdade? Facilitar a vida das donas de casa, né? Fazer muitas coisas úteis, legais, importantes, que ajudam a humanidade em muitas coisas, né? Fazer próteses para pessoas deficientes, tudo são coisas maravilhosas que nós podemos desfrutar. Mas nada de avanço científico jamais conseguiu alterar uma realidade, melhorar quem nós somos. Não consegue. E estamos tentando. Toda tentativa religiosa é isso. É o homem tentando escapar dessa condenação. Ele pode às vezes nem saber disso, né? Talvez sua religião nem fale sobre isso, como o espiritismo. Mas o que ele está fazendo, inventando uma mentira teológica, é tentar escapar da condenação, tentar escapar do juízo. A palavra do Senhor para nós é: ninguém escapa. Ninguém escapa. Todos estaremos lá. Ricos e pobres, pequenos e grandes, não importa quem. Todos seremos ressuscitados para estarmos diante do seu grande tribunal. Pode tentar ser bonzinho. Tentar ser bonzinho o mais que você puder. Se você acha que é isso que te garante. Se esforce. Vá para Roma. Talvez você ache que ser um cristão protestante, reformado, seja não tão piedoso em alguns aspectos, porque vocês falam muito de graça, né? Graça, 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 e esse negócio de graça não vai. Uma vez eu preguei para uma pessoa sobre a graça de Deus, era uma pessoa católica romana, e essa pessoa não aceitou de forma nenhuma que alguém entrasse no céu sem fazer alguma coisa. É assim, desse jeito, sem fazer nada. A pessoa não conseguiu aceitar isso. E muitas pessoas são assim, então vamos lá, se esforcem, né? Escolham o caminho de vocês. Rejeitem Cristo e vão procurar da forma de vocês, ou então digam Cristo e mais alguma coisa e vão continuar. Subam as escadas da Basílica de joelhos, jejuem até passar mal, renunciem coisas da vida de vocês, digam: eu vou me abdicar de muitas coisas na vida, não é? Eu vou me agarrar a isso. E quer saber, quando um cristão protestante que diz eu creio na salvação pela graça, ele é um legalista de verdade, é quando ele faz, e ele encontra paz naquilo que ele está fazendo. Ele desvia o seu coração do sangue de Cristo, do seu sacrifício, e ele encontra paz naquilo que ele está fazendo. Sabe aquela coisa que ninguém precisa saber, mas no meu coração, eu obedeci, eu disse não é? Ao pecado, ou eu disse não, eu abdiquei de algumas coisas, para não ser como o mundo. E no meu coração eu senti um alívio. Como fariseu orando ao Senhor, que a oração não chegava no Senhor, mas somente nele, né? Eu não sou como os demais homens. O Senhor vê, eu jejuo 2 vezes por semana. Há 2 dias na semana que eu separo para ficar sem comer e orar ao Senhor. Eu dedico só a isso. E sabe qual o melhor? Todo mundo sabe que eu jejuo. A fome me deixa com a cara batida. Meu jejum é tão profundo que eu nem trocar de roupa troco. Eu fico com aquelas roupas, sabe, amassadas, suadas. Eu fico ali tão humilde, me esvaziando de mim mesmo, tirando de mim tudo, dizendo bem assim: olha, meu corpo hoje vai sofrer para a tua glória. Eu jejuo. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo,
tudo que eu ganho, todo o suor do meu rosto, eu não nego o dízimo ao Senhor. Eu entrego o dízimo de tudo quanto eu tenho. Eu não roubo a ninguém, eu não adultero, eu não faço nada disso aí. Jesus diz que esse não desceu justificado. Tentar ser o melhor nesse sentido, achando que Deus vai dar ouvidos. Deus vai me ouvir. Deus vai atentar para o meu esforço. Porque eu sou uma pessoa boa, eu me esforço, eu não consigo, eu olho para a minha vida, eu olho para a vida do meu vizinho, eu percebo, meu vizinho é um bêbado, meu vizinho é um maldizente, ele xinga, ele bate nos filhos, na mulher, ele trai a esposa, ele é uma pessoa com uma linguagem torpe, ele espanca a sua própria família, ele humilha os seus na rua, ele deve a todo mundo, ele briga com as pessoas na rua. Eu encontrei caído na rua, na sarjeta, não é? Bêbado, inconsciente, e todo mundo zombando dele. Agora olha para mim. Senhor, não falta um culto. Eu não falta um culto. Veja, tudo que estamos construindo na igreja também saiu do meu bolso, porque eu sou um contribuinte fiel. Eu ajudo em tudo que eu posso. Em tudo. Senhor, eu não falo palavrões como ele. Eu nunca, Senhor, nunca na minha vida me entreguei ao alcoolismo. Sei provar de tudo. Sem me embebear. Nunca ninguém me viu num bar, Senhor. Nunca ninguém me viu caído. Nunca ninguém se escandalizou vendo eu descontrolado por causa de bebida ou por causa de qualquer outra coisa. Eu nunca defraudei mulher alguma. Eu sempre fui uma pessoa esforçada. Houve momentos que eu pensei bem assim, olha, eu tenho dinheiro aqui sobrando e eu poderia fazer coisas como apenas um entretenimento. Né? Mas eu já tenho me divertido, já tenho feito muitas coisas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar como oferta na igreja. Sabe o que eu vou fazer? Está precisando de ventiladores na igreja novos. Está precisando dar uma renovada. Está precisando de construir um púlpito novo. Está precisando de construir o salão da igreja. Eu vou dar tudo. Eu vou trabalhar. Eu vou me esforçar. Toma, pastor. Toma. Vai construindo aí. Eu estou ajudando. E meu coração é aliviado porque eu estou fazendo isso. Que alegria. Não é nem alegria por poder servir ao Senhor. É alegria porque eu estou me sentindo muito melhor por ter feito tal coisa. É isso que acontece no coração de muitos cristãos. Jó está dizendo, mesmo que eu seja justo, mesmo que eu seja íntegro, eu não vou prevalecer contra o Senhor. Tudo que eu fizer pensando que é isso que vai me salvar, vai me levar à condenação. A nossa satisfação, irmãos, deve ser única e exclusivamente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos negar que nós somos tentados assim. É muito bom poder ajudar as pessoas. Quem é que nos sente bem poder ajudar o seu próximo? De verdade, poder resolver o problema de alguém? Quem é que nos sente bem quando você presta um serviço e o serviço foi bem feito e a pessoa que recebeu o seu serviço se agradou do que você fez? Você fica feliz. Isso é natural. Mas aí, às vezes, a tentação vem e nós ficamos nos sentindo melhores porque fizemos aquilo. Como se Deus estivesse olhando para nós dizendo bem assim, agora sim, depois de uma dessa, não tem inferno para você não, meu filho. E nós somos levados a nos afastar da fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício. Não são só os humanistas que fazem isso, ou os espíritas, ou os budistas. Cada ser humano no mundo, inclusive cristãos, são tentados a fazer a mesma coisa. E tudo isso nos leva a uma realidade, mas a uma verdade. Aquele grande dia, no grande tribunal do Senhor, tudo isso será desfeito. Tudo isso vai ser humilhado. Porque quando ele abrir os livros e mostrar por sua lei santa que nós demos todos os domingos, pelos princípios de sua palavra, do que ele exigiu, todos, absolutamente todos cairão. Não há ser humano que possa resistir a isso. O reconhecimento de Jó apavorado é: o Senhor não vai me ter por inocente. Se eu imaginar que eu sou alguém tão piedoso assim, que por conta disso o Senhor vai me libertar, vai me salvar, Ele não me terá por inocente, serei condenado.
Ele até pergunta por que, pois, trabalhou em vão. O trabalho que nós prestamos para o Senhor não é vão. Não é. Mas o trabalho que nós prestamos, imaginando que alcançaremos favor do Senhor, é um trabalho em vão, inútil. Pode beneficiar sim o nosso próximo, mas aquele dia não nos beneficiará. É isso que eu falo sobre o grande tribunal de Cristo que está reservado para cada ser humano neste mundo. Há aqueles ainda que pensam, não é? Como os judeus pensavam, muitos judeus pensavam, vamos oferecer ao Senhor sacrifício. Não é verdade? Não é isso que a Escritura ensina. Vamos oferecer ao Senhor sacrifício. É certo que se eu oferecer um cordeiro aqui, e muitos cristãos até têm voltado a essas práticas, não é? Não chegaram ainda ao ponto de cometer sacrifício de animal aqui, não é? Porque vão ter que enfrentar muitas questões jurídicas aqui ainda. Não é verdade? Mas eles têm um desejo de fazer isso. Não é? Vamos voltar à circuncisão, a guardar o sábado como judeus. Vamos observar todas as festas religiosas israelenses. Vamos nos vestir como judeus. Não é? Vamos usar um quipazinho no culto. Não é verdade? Vamos nos adequar a essa cultura, porque isso aqui é uma cultura sagrada. Deus vai nos abençoar. Quem não for assim, aquele que não foi, pelo menos uma vez a Jerusalém, a cidade santa, não é um cristão de verdade. Há quem diga isso, irmãos. São todos, estão cegos, não estão olhando para o sacrifício de Cristo, mas estão com o coração desviado, olhando para coisas que nós podemos fazer. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre aquilo que nós temos poder para fazer. Tudo isso é inútil diante do tribunal do Senhor. Porque o Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. E nós somos pecadores. Não adianta então pedir, como nós aprendemos no catecismo, será que alguma outra criatura não pode nos substituir? Ou foi em vão? Por que Deus mandou então matar os animais na antiga aliança? Por que o culto da antiga aliança foi sempre com sacrifício de derramamento de sangue? Se aquilo não perdoava pecados? Porque aquele sacrifício só apontava para o sacrifício. A única função do sacrifício na antiga aliança era apontar para o sacrifício de Cristo. A promessa de Deus de que Ele enviaria o seu Filho para morrer pelo seu povo. E era a fé nessa promessa, e não no sacrifício do animal, mas no sacrifício de Cristo, que justificava o povo na antiga aliança. Então, um animal não pode nos substituir. Um anjo também não pode. A palavra do Senhor nos ensina em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Anjo não tem sangue. A natureza que pecou, essa deve pagar. Mas Deus, você não poderia, pelo menos, vamos argumentar com Deus, né? No dia do juízo, vamos argumentar com o Senhor. Você não poderia pegar um anjo mau, Satanás, Senhor, o diabo. Ele não é um anjo rebelde? Ora, condene-o, coloque a culpa nele, porque afinal de contas, no começo não foi ele que enganou Adão e Eva. Foi ele. Por que condenar toda a humanidade? Condena o diabo, usa o diabo como um bode expiatório. E a palavra do Senhor vai dizer a mesma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. O homem caiu, o homem, pois, deve ser condenado. E não há como escapar disso. Deus julga de maneira justa. Nós pecamos, nós temos que pagar. Jó, no final, estou concluindo, chega a dizer, porque ele não é homem como eu. Verso 32. Ele não é homem como eu. Não é? A quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Eu não posso estar diante do Senhor e ali haver um árbitro entre nós. Quem poderá? Ele fala bem assim no verso 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Não há alguém que possa olhar para nós aqui, alguém, um homem, que possa colocar a mão sobre o Senhor e a mão sobre mim para dizer assim, eu vou julgar a sua causa. Não há quem possa fazer isso. Jó está dizendo isso aí. E então ele vai dizer, tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem temor. Do contrário, não estarei em mim. Jó reconhece isso. Por isso a pergunta final do dia do Senhor 5 é: que tipo de árbitro temos que buscar?
Que tipo de mediador nós precisamos? Nós precisamos investigar, irmãos. O cristão tem que pensar sobre essas coisas. Quem pode ser mediador entre mim e Deus? Quem é o único que pode ficar entre nós para fazer tal mediação? Para advogar? Para resolver o problema? Para acabar com o clima bélico? Quem pode gerar paz entre o Deus Todo-Poderoso, que é justo, e um pecador miserável como eu? E a única resposta que nós temos, que o nosso catecismo nos ensina, porque a Escritura nos ensina, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ensinar isso com toda a profundidade. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que levar as pessoas que nós conhecemos a refletir sobre essas coisas. Porque os nossos conceitozinhos e as nossas mágoas e as nossas tolices pessoais não vão ser nada diante do Senhor. Nós temos que pensar sobre isso. Para que todos possam pensar única e exclusivamente em Jesus Cristo. Se eles rejeitarem, que rejeitem o Senhor. Rejeitem de fato, sabendo pela boca da igreja que é a Cristo o Senhor que eles estão rejeitando. E se pela fé que Deus dá, puderem reconhecer que Cristo é de fato a única salvação, que corram para Ele. Como um dia Deus nos conduziu a correr. E a depender unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.